Vamos falar hoje acerca do arrebatamento da igreja. Que período que a igreja será tirada deste mundo? Tendo em vista que há duas escolas bíblicas, uma prega acerca do arrebatamento da igreja pós-tribulação, a outra prega sobre o arrebatamento da igreja pré-tribulação. Mas realmente, o que diz as Escrituras Sagradas? A igreja estará realmente aqui no início da grande tribulação? Ou a igreja estará aqui e será arrebatada depois do período da grande tribulação? Quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, para nós entender e compreender melhor acerca do período que a qual a igreja será arrebatada, ou seja, será tirada deste mundo, tendo em vista que existe um período de 7 anos, 7 anos implantado pelo líder mundial, o anticristo. Ele implantará 3 anos e meio de paz para se cumprir. Capítulo 5 e verso 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando disser a paz e segurança. Quem é que vai implantar a paz e a segurança? Principalmente no Oriente Médio, ou seja, acabando com a guerra que existe no Oriente Médio. Mas, ó irmão Edson, o que a igreja tem a ver com Israel? O que a igreja tem a ver com a guerra com o povo judeu? Observa que dentro do verso 25 do capítulo 11 de Paulo aos Romanos está escrito: não quero que ignorei esse segredo mesmo, e presumai de vós mesmos que em parte veio o endurecimento para Israel, até que haja a plenitude do gentio. Ou seja, quando fala em plenitude do gentio, se fala de religião pagã, tendo em vista que dentro da Bíblia Sagrada é um período importantíssimo para a igreja, acerca de nós saber pela a Bíblia Sagrada o dia do arrebatamento, ou seja, o dia que Jesus Cristo virá receber a sua igreja, tendo em vista que o próprio Deus, Ele mesmo, pelas suas santas escrituras sagradas, através dos profetas, nos orienta acerca do período da grande tribulação e do período do arrebatamento da igreja. Capítulo 9 e verso 24 do livro do profeta Daniel está escrito: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a sua cidade santa. Qual é este povo que fala no verso 24 do capítulo 9 do livro do profeta Daniel? Qual é a cidade santa? Jerusalém. Quem é esse povo? O povo judeu. 70 anos significa 7 anos. Isso mesmo, 7 anos. Nesses 7 anos, você e eu, nós temos que entender que 3 anos e meio é de paz. Mas o único homem que a Bíblia dá o direito de colocar essa paz é o líder mundial, o anticristo. Mas ele, para implantar esses 3 anos e meio de paz, a igreja de Cristo não pode estar aqui neste mundo.
Ou seja, vamos em parte pela Bíblia Sagrada. Você e eu, nós temos que entender que 3 anos e meio de paz somente dado pelo líder mundial, o anticristo. Mas, irmão Edson, aonde está isso na Bíblia Sagrada? Que a igreja não estará aqui quando o líder mundial assumir a liderança política do mundo inteiro. Veja só, que você e eu, nós temos que entender que na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e verso 6, está escrito: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Quem é que tem que se manifestar? O anticristo, o líder mundial. E quem é que está detendo o anticristo, o líder mundial? A igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Ele não pode se manifestar enquanto a igreja de Cristo estiver aqui neste mundo. Mas, mesmo nós, para entender, nós voltamos para o verso 4 do capítulo 2, dessa mesma segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ele se assentará no templo de Deus, parecendo ser Deus e querendo ser Deus. Aonde é esse templo? Lá em Jerusalém. Ele vai se assentar no trono lá e ele vai comandar uma política só. Mas a igreja de Cristo, ela ainda está neste mundo. E estando neste mundo, é ela que detém a liderança mundial dada dada pro anticristo comandar este mundo. Observa então que a grande tribulação, ela dá depois de 3 anos e meio, que a qual a igreja, assim que o líder mundial assumir, antes de vir a ordem mundial, dada pelo líder mundial, a igreja é tirada. Então quer dizer o quê? Não tem como a igreja estar no princípio, ou no meio, ou no final da grande tribulação. Por quê? Passados 3 anos e meio, olha só, passados 3 anos e meio, aí começa a vir as taças da ira de Deus sobre este mundo. Para quê? Para assim castigar todos quantos que aqui estiverem. Mas a igreja não vai estar aqui. Por quê? O verso 3 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a parte B. Como os dores de parto, como uma mulher dá para ter filho, assim de maneira nenhuma escaparão. Isso não está falando da igreja, não, porque a igreja não foi destinada nem para ser comandada pelo líder mundial nos seus períodos de 7 anos, e a igreja não foi destinada para ficar aqui no período de 3 anos e meio de paz implantado pelo líder mundial. Capítulo 9 e verso 27 do livro do profeta Daniel. Ele afirmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana cessará o sacrifício. Esse concerto ele vai fazer com quem? Com o povo judeu, ou seja, com todo o Oriente Médio. 7 semanas são 7 anos.
3 anos e meio que ele implanta de paz e 3 anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação é o período da ira de Deus que virá sobre este mundo. Aí a igreja não pode estar aqui. Capítulo 5 e verso 9 de Paulo aos Romanos. Muito mais agora. Justificado pelo seu sangue, somos por ele salvo da ira. A palavra salvo é raptado. E quem é justificado pelo sangue de Cristo? A igreja. A igreja, ela é justificada pelo sangue de Cristo. Então, ou seja, a igreja será tirada antes do líder mundial assumir este mundo como um governo mundial. Ou seja, a Bíblia Sagrada continua nos dizendo isso mesmo. Agora nós vai para o capítulo 5 e verso 9 de 1 a Tessalonicense, que está escrito: mas Deus não nos destinou para a ira, mas sim para aquisição, salvação por Jesus Cristo. Ou seja, a igreja, ela não é destinada para a ira, não. A ira de Deus é a grande tribulação que vai vir para quem aqui ficar. Não para a igreja, porque a igreja será tirada antes, porque a igreja, ela é testificada por Jesus Cristo. Capítulo 1 e verso 10, da mesmo livro de 1 a Tessalonicenses está escrito: e a esperar do céu a seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nos livra da ira futura. Ou seja, a ira de Deus é a grande tribulação. E quem é que está esperando Cristo? A igreja. Quem é que vem buscar Jesus Cristo? A igreja. E quem é que vai entregar Jesus Cristo nas mãos? Quem vai entregar a igreja na mão de Jesus Cristo? O Espírito Santo de Deus, que vai transformar o corpo corruptível num corpo incorruptível e entregará nas mãos de Cristo, e Cristo levará a igreja para a boda do Cordeiro. Aí sim, o líder mundial, o anticristo, assumirá este mundo como um governante mundial, e junto com ele, os 10 gestores das 10 maiores potências do mundo. Aí ele vai acabar com a guerra no Oriente Médio por 3 anos e meio. Mas a igreja de Cristo não estará mais aqui neste mundo. Observa você que nos acompanha, e a você que tem visto e ouvido vídeos de pregadores, de estudiosos, de professores, de doutores da Bíblia, alegando que a igreja vai estar aqui no princípio da grande tribulação, ou depois, ou vai estar no princípio da liderança mundial. Agora, eu venho te mostrando pela Bíblia Sagrada, com textos e versículos e capítulos, que a igreja não estará aqui, nem no ministério do anticristo e nem no ministério do líder religioso que vai assumir uma religião só junto com o líder mundial. Agora olha só, capítulo 2 e verso 7 de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses: porque já o ministério da injustiça opera, somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que tem que ser tirado deste mundo? Quem? A igreja. Quem é esse homem que é um homem justo, ministrado da injustiça? O religioso, que a qual traz sobre si milhões e bilhões de fiéis a ele, e a idolatria. Então seja, a igreja
está resistindo ele. Mas a igreja tem que ser tirada deste mundo. Por quê? Esses dois homens, quem é ele? O líder político mundial, que é o anticristo, e esse líder religioso, que ambos esses dois vai tomar conta deste mundo. Mas a igreja não estará mais aqui. Mas, irmão Edson, aonde que você me mostra dentro da Bíblia que é dois homens? Se você pegar, olha só, presta atenção, capítulo 19 e verso 20 de Apocalipse, você vai ver lá, esses dois homens, o falso profeta, que é esse líder religioso que induz os fiéis a adorar a imagem de escultura, e o anticristo, que é a besta. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, volto a repetir, a igreja de Cristo não vai estar aqui pela Bíblia Sagrada, nem no princípio da liderança mundial, no período dos 3 anos e meio de paz, nem no começo da grande tribulação e nem depois da grande tribulação. Mas antes, ela será tirada deste mundo e vai viver eternamente com Deus e com Cristo.